Bem, que a doce paz do nosso Divino Mestre continue envolvendo os nossos corações, já aquecidos pelo calor lá do fora, né? Mas esse aquecimento aqui é diferente, né? Esse é melhor. E nos permita, assim, uma vez mais, no contato com a doutrina espírita, aprendermos e agregarmos conhecimentos que são importantes para o nosso autoconhecimento. Os temas que são tratados aqui, em geral, trazem para nós informações sobre nós mesmos. De alguma forma, sempre podemos fazer uma reflexão e vermos em que estes temas se aplicam a nós, não é? O conhecimento espírita tem esse caráter, essa natureza, né, de revelar o espírito a si mesmo. Não é simplesmente uma cultura, como as culturas do mundo, até mesmo as culturas religiosas, não é? Não, é um conhecimento que se volta para a nossa essência. E qual é a nossa essência? Espiritual, não é? O ser eterno, criado por Deus, de natureza divina, portanto, e destinado à perfeição. Todos nós. Quando Jesus aqui esteve, e um pouquinho antes de partir, ele disse uma coisa que calou fundo naqueles que o ouviram e, posteriormente, naqueles que vieram a estudar os evangelhos. E ele disse: se tiverdes vontade, se crerdes em mim, fareis o que eu faço e até mais. E quando nós estudamos o evangelho e entramos em contato, não é, com os grandes fenômenos protagonizados por Jesus, as curas, os ensinos profundos, não é? Enfim, tudo isso mostra para nós, não é, o quanto nós ainda somos pequeninos e que nós ainda, com as nossas próprias limitações, não somos capazes de fazer tudo aquilo que ele fez. Mas ele disse que nós seríamos capazes. O que significa? Significa que nós temos esse potencial em nós, não é? Trazemos conosco da nossa criação e vamos desenvolver, vamos fazer aflorar, manifestar esse potencial relacionado com aquilo que ele fez e muitas outras coisas que nós nem fazemos ideia e que ele não precisou fazer aqui, não é? O que Jesus fez era suficiente para, digamos, para cumprir a missão que ele se propôs quando veio à Terra. Portanto, ele não esgotou, não é, toda, digamos, a pauta de virtudes e capacidades, não é, que ele possui como espírito puro, porque não havia necessidade e o que ele deixou já era suficiente para que nós procurássemos estudar e aprofundar o nosso conhecimento por muitos e muitos séculos. Quando nós tivermos digerido tudo aquilo que Jesus ensinou e o que a doutrina espírita ainda veio acrescentar, aí nós estaremos habilitados, não é, a receber novas informações que nos ajudarão a desenvolver outras tantas potencialidades.
Todos nós, em verdade, somos médiums, não é? A própria doutrina nos revela isso. E Kardec, no livro dos médiuns, ainda diz, numa frase bem objetiva, todos somos mais ou menos médiuns. O que significa isso, não é? Mais ou menos, não é? Ou somos médiuns ou não somos médiuns. O mais ou menos significa, alguns têm a mediunidade aflorada, a mediunidade de serviço, a mediunidade dinâmica, e outros têm a mediunidade estática, latente, não é? Que ainda não está em ponto de ser utilizada, porque, muito provavelmente, nós precisamos de mais, digamos, até mais conhecimentos e termos também no que aplicar essa mediunidade. A mediunidade não é dada só para satisfazer curiosidades, não é? Mediunidade é serviço, serviço ao próximo, serviço do bem. Não é, o médium não é um ser especial, criado por Deus diferente dos outros. Porque se todos somos médiums, não há especial, não é? Ninguém é especial. Porém, ao que se costuma dizer, na verdade, o médium que já tem as suas capacidades, os seus dons desenvolvidos, aflorados, manifestos, esse, muito provavelmente, é um grande devedor da lei. E traz a mediunidade como uma ferramenta de trabalho para tentar reparar, não é? Males, erros, infrações à lei de Deus cometidos no passado. O livro dos médiuns nos coloca diante de uma série de mediunidades, formas de mediunidade, dons mediúnicos. É interessante que o apóstolo Paulo, no capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios, fala dos dons mediúnicos. Ele, naquela época, não é, no primeiro século da era cristã, já falava desses dons na linguagem da época, não é? E, no entanto, foi preciso que a doutrina espírita viesse para explicá-los e para nos mostrar todo o elenco, não é, de dons que um ser humano, um espírito encarnado, pode apresentar, não é? Os mais comuns, na classificação comum, nós temos os médiuns de efeitos físicos e os médiuns de efeitos inteligentes. São duas, é uma divisão, não é, dúplice, a mais genérica de todas. E depois nós temos os diversos tipos de mediunidade, dos quais os mais comuns são a psicofonia, a psicografia, né, a clarividência, a clareaudiência. São aqueles de que a gente ouve falar mais, não é? A tiptologia, enfim. Há médiums que são possuidores de vários desses dons, e há outros que têm um, não é, ou outro mais desenvolvido de acordo com a sua programação reencarnatória, não é? O que ele vai precisar usar para cumprir com o seu programa de vida, programa existencial no mundo. E é interessante notar que no livro dos médiuns nós não vemos citada a psicometria, não é? Objetivamente, nominalmente, ela não está classificada ali. No entanto, nós também sabemos que, ao tempo de Kardec, ou o próprio codificador,
tinha a missão, não é, de nos revelar os princípios gerais da doutrina. A codificação, não é, e principalmente o Livro dos Espíritos, teve a função exatamente de revelar ao mundo os princípios doutrinários, princípios filosóficos, não é? E os outros 4 livros da codificação, que são desenvolvimentos do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros, 4 partes, bem definidas, e cada parte se refere a digamos, a um aspecto doutrinário específico, e também cada parte deu origem a um dos outros 4 livros da codificação. Então, do capítulo 1º do Livro dos Espíritos, da pergunta número 1 à pergunta número 75, surgiu o livro A Gênese, tá? Que, na verdade, é o último livro até da codificação. Do segundo livro, que fala do mundo espírita, ou do mundo espiritual, não é? Traz para nós as primeiras revelações acerca do mundo espiritual. Dali saiu o Livro dos Médiuns. O terceiro livro, o segundo livro da pergunta 76 até a pergunta 613, 614 a 919, é o terceiro livro que fala das leis morais, das leis naturais, e deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, não é? E o último livro, da pergunta 920 até 1019, saúde. Em algumas edições, o Livro dos Espíritos está numerado até 1018. No entanto, há muitas perguntas que são desdobradas, e no final das contas, não é, se contarmos todas as perguntas que Kardec fez, com os desdobramentos, vamos ter mais ou menos 1.220 perguntas. É mais ou menos por aí. Eu sei, porque já contei uma vez, não me lembro o número exato, mas é mais ou menos isso. Então, esse último livro, não é, deu origem ao 4º livro da codificação, que é o Céu e o Inferno. Os 3 primeiros livros, inclusive, formam o tripé doutrinário, não é? É a base do tripé doutrinário. Ciência, Livro dos Médiuns; filosofia, o Livro dos Espíritos; e religião, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então, isso, de um modo geral, é a estrutura, não é, da codificação espírita, que nós precisamos, evidentemente, estudar. Não é? O espírita precisa estudar. E, para isso, temos no capítulo 6º do Evangelho a exortação do Espírito da Verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Vejam a importância da instrução, do conhecimento, do estudo, da escola espírita, não é? Das palestras, dos estudos que são feitos na casa espírita, de um modo geral, porque o próprio Emmanuel, no livro Estude e Viva, vai nos dizer que a maior caridade, ou a única caridade que o Espiritismo nos solicita, é a caridade da sua divulgação. Para divulgar, nós precisamos conhecer, não é? Estudar, ler, para poder divulgar corretamente. Não é? Quando a gente vai conversar com alguém vem pedir uma opinião, vem pedir uma ajuda, não é? Se eu quero falar na linguagem espírita, eu preciso conhecer a codificação. Basicamente, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos contém, portanto, todo o corpo doutrinário espírita, em essência, em germen, depois desdobrado nos outros 4 livros. Tá? Nós
sabemos que a partir daí, não é, a partir do advento do Espiritismo, do trabalho de Allan Kardec, a doutrina se desenvolveu em mais larga escala, principalmente no século XX, com o trabalho missionário de Chico Xavier, né? Chico completou o trabalho da codificação. Esse é um dos fatores pelos quais alguns companheiros do movimento espírita afirmam que Chico seria a reencarnação de Allan Kardec. Honestamente, eu não acredito e já vi mais de uma manifestação de Divaldo Franco dizendo categoricamente ele não era Allan Kardec. Então, as pessoas às vezes levantam essas polêmicas, não é? Que não vão resolver nenhum problema nosso, é só para, digamos, jogar a conversa fora, né? Porque o que nós temos é que estudar a doutrina, né? E não ficarmos gravitando em torno desses temas periféricos. É a mesma coisa que querer conhecer Jesus, não é? Através de certos símbolos, através de certas questões levantadas pelo homem ao longo dos séculos. Por exemplo, o Santo Sudário, não é? O que é que isso resolve? Ou ainda há quem esteja tentando descobrir onde é que está o corpo de Jesus, né? Onde é que foi parar o corpo de Jesus? O ser humano fica especulando, às vezes tentando, não é? Se destacar através do levantamento de questões. Às vezes até, eu me lembro do livro O Código da Vinci, não é? Que levantou algumas questões, e na época, quando saiu o livro e as pessoas começaram a ler, havia gente que defendia ardorosamente os pontos de vista que estavam no livro como sendo verdades absolutas. E uma delas é que Jesus teria se casado, né, e ido viver com Madalena, teve filhos. Não existe nada que indique que isso aconteceu. Muito pelo contrário. Jesus não veio aqui para essa finalidade, ele não veio ao mundo para isso, né? E mais, e aí eu, como espírita, me valho das informações dos espíritos, os espíritos nobres que vieram nos ajudar, não é, trazendo a doutrina espírita. Nenhum deles jamais falou desses assuntos. E Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o que importa, não é, saber em torno da figura de Jesus é o seu ensinamento moral. É só isso. Os fatos históricos, essas questões, não é, duvidosas, esses mistérios que existem em torno de Jesus, onde é que ele esteve dos 12 aos 30 anos, é motivo só de especulação, é motivo para lançamento de livros, não é? Para vender livros, para que os curiosos possam ver qual é a tese que está sendo defendida neste ou naquele livro, mas não nos ajuda a conhecermos-nos melhor, não é? E também não se chega a conclusão nenhuma. Cada um tem uma opinião, um ponto de vista. E opinião não é verdade. Ok? Os gregos já faziam essa distinção, não é? Entre a verdade e a opinião. Aletheia, verdade, doxa, opinião. A opinião é de cada um. Cada um tem a sua. Mas a verdade é universal. A verdade é igual para todos. Ou então não é verdade. Verdade é isso, não é? A verdade é universal. Vale da mesma forma para todas as pessoas. Então, nós observamos que a doutrina espírita teve esse grande desenvolvimento no século XX e até hoje, não é? Com centenas e centenas de obras de grande valor doutrinário,
que servem como complemento para nós e também para efeito de aprofundamento dos temas doutrinários, né? Toda a obra de Chico Xavier, que também, em alguns aspectos, não é, também suscita algumas polêmicas. Mas por que suscita polêmicas? É porque normalmente nós não entendemos o que os espíritos estão falando e aí colocamos a nossa opinião, a nossa interpretação. Eu vi na Federação Espírita de São Paulo expositores, né, de nomeada, dizendo que o que o André Luiz dizia não era verdade e que ele abandonaria por completo a obra do André Luiz porque não condizia com a verdade, né? Mais um fruto do nosso orgulho, não é? E da nossa ignorância. Porque se eu colocar em dúvida qualquer obra de Chico, eu coloquei em dúvida todo o conjunto da obra dele como médium, né? E isso a gente sabe que não faz sentido, né? Os grandes estudiosos, os grandes palestrantes, divulgadores, oradores, né, espíritas, só enaltecem a obra de Chico Xavier. E é isso que tem que acontecer, porque ela é monumental. Se Kardec escreveu, deixou cerca de 20 volumes, codificação, Revista Espírita em 12 volumes, alguns livros menores, digamos assim, não é? Chico deixou mais de 400 livros psicografados. Um médium que mal tinha terminado o curso primário, né? Não teve grandes condições para um estudo mais aprofundado. No entanto, ele também não precisava disso. Por quê? Era um espírito que já trazia uma bagagem imensa e por isso foi capaz de escrever todos esses livros. Porque o que os espíritos fazem? Eles vão buscar no banco de dados do médium, lá na memória profunda, não é? As palavras, o conhecimento que ele traz. O médium não é um instrumento passivo, não é? Ele participa da comunicação mediúnica. Então, o que os espíritos fazem descobrir, né, no nosso cabedal, na nossa bagagem, os conteúdos que nós trazemos para poderem formar as mensagens, os textos que eles venham a nos trazer. Com tudo isso, com toda essa obra, né, nós voltamos ao Livro dos Espíritos, onde, na questão 17, está dito que não é dado ao homem conhecer todas as coisas na Terra. O nosso planeta, como todos os mundos, não é uma escola. E como escola, também tem os seus limites. Ou seja, nós vamos atingir o limite, né, do conhecimento aqui para podermos nos habilitar a ingressar numa escola superior. Mudar para um outro mundo, não é? Onde vamos de encontro a conhecimentos que nós não podemos adquirir aqui. Assim está estruturado o universo, não é? Então, se nós, quando nos saturarmos de todo o conhecimento possível na Terra, aí nós estaremos habilitados a nos elevar, e principalmente quando se trata do conhecimento moral, ético, né? Esse é o mais importante. Porque com o desenvolvimento intelectual, pode ser que ao invés de subir, a gente ainda desça, como aconteceu com os capelinos. Os capelinos tinham um grande desenvolvimento intelectual, mas foram exilados, né? Tiveram que sair, deixar a casa
temporariamente, foram aceitos na escola da terra por Jesus, permaneceram aqui um tempo, se recuperaram, digamos assim, para voltar para a capela. Nem todos voltaram. Nem todos voltaram. Por quê? Porque isso não é assim tão fácil e tão simples. Mas o Emmanuel, em A Caminho da Luz, diz que de todos os capelinos, os egípcios eram os mais, digamos, os mais elevados, não é? Ou seja, o débito deles não era tão grande. E eles conseguiram pagar a dívida mais ou menos rapidamente, em algumas encarnações, e depois retornaram, não é? Foram autorizados a voltar à capela. Mas outros demoraram mais e alguns, pelo que se sabe, permanecem até hoje na Terra, né? Bem, o fato é que tudo isso vem de encontro, não é, à própria história do mundo, as diversas fases de desenvolvimento do próprio planeta, em todos os sentidos, não é? Antes de surgir a civilização, nós vivíamos na pré-história, digamos assim, não é? Então, todos esses fatos, todos esses fenômenos, esses acontecimentos, os mais importantes acima de tudo, não é? Ficam gravados, não se perdem, espiritualmente falando. E é por isso que existe, entre outras ferramentas, para acessar o passado, a psicometria. De uns tempos para cá, a gente tem visto, por exemplo, algumas técnicas, como, por exemplo, as terapias regressivas a vivências passadas. Uma forma de acessar o passado, não é? Registros históricos de cada um de nós. Cada um de nós, não é, traz os seus registros, por onde passamos, desde os primeiros momentos da nossa caminhada, não é? Desde que fomos criados e lançados na corrente da vida cósmica, nós fomos registrando coisas importantes. Os primeiros registros, os mais antigos, os registros que têm a ver mais com o nosso desenvolvimento, digamos, físico, não é? O corpo espiritual em primeiro lugar e depois o corpo físico propriamente dito, tudo aquilo que se passou para que se desenvolvesse um corpo, para que se chegasse ao corpo humano, trabalhando nas duas dimensões, espiritual e material, não é? Tudo o que foi desenvolvido e que tem a ver com a estrutura essencial, não é, do corpo, se fundiu à nossa individualidade. Os primeiros tempos, não é, do nosso desenvolvimento, da nossa existência, carecem de acesso. Nós não temos como acessar, nem numa terapia regressiva, as etapas do nosso desenvolvimento, por exemplo, nos reinos inferiores da natureza, nos reinos subhumanos. Não há acesso. Nós podemos ter uma ideia hoje como, por exemplo, estudando André Luiz. Evolução em 2 mundos. Para quem gosta do assunto e para quem quer ter uma noção, né, do todo o desenvolvimento da nossa realidade física e extrafísica
em se tratando de corpo, corpo espiritual e corpo físico, deve ler e estudar Evolução em Dois Mundos. O André Luiz, com uma enorme riqueza de detalhes, nos revela, não é, passo a passo, o que é que foi sendo desenvolvido numa sequência lógica, até que até que surge o corpo humano na natureza do nosso mundo, depois até que o ser humano se desenvolva a nível ou a ponto de poder falar, poder se comunicar e ter manifestados alguns dons espirituais. Tudo isso vem explicado pelo André Luiz, tá? E os próprios espíritos dizem, né, essas fases iniciais não são acessíveis à nossa memória. Nós não temos a memória propriamente. Por quê? Porque naqueles tempos a faculdade da memória não estava desenvolvida. Então os registros são registros, digamos, fisiológicos, não é? Estão registrados na nossa estrutura físico-espiritual. Porque o corpo humano começa a se delinear no corpo espiritual. Por que é que se desenvolve um corpo humano? Por que é que quando há a união do espermatozoide com o óvulo, não é? E, portanto, se dá a concepção, por que é que dessa primeira célula, formada pelo óvulo e o espermatozoide, como é que daí surge um corpo humano? É porque, naquele momento, o espírito, através do seu perispírito, é ligado naquela célula e ele traz todos os dados, todas as informações da formação do corpo humano, e ele vai transferindo essas informações para o embrião, que vai se desenvolvendo e tomando a forma humana. Os dados estão ali. Senão, quando não há ligação do espírito, não se forma um corpo humano. Tem que haver um perispírito ligado àquela célula para que comece a desenvolver e formar um corpo humano. Porque é no perispírito que estão todas as informações pertinentes aos órgãos, sistemas, tudo que faz parte do corpo humano, a estrutura óssea, tudo mais. E para isso, nós passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal e pelo reino animal, para registrar essas informações, para depois podermos nós mesmos usar a cada nova encarnação, a cada novo fenômeno de formação biológica, não é, do corpo. Então, depois disso, as primeiras fases do homem, quando os primeiros homens encarnam na Terra, quando os primeiros espíritos humanos encarnam na Terra, também essa memória não é acessível, porque a memória em si mesma não está ainda manifesta. Essas faculdades virão depois, não é? Por isso os primeiros homens viviam pelo instinto, não é? O instrumento, a ferramenta de sobrevivência deles era o instinto. Então a memória aí não tinha um papel preponderante, não é? Quando nós nascemos, dizem os espíritos, os primeiros momentos, não é, de um ser humano, nós também não nos lembramos. Quem é que se lembra aqui do seu primeiro dia de vida? Não é? Primeiro, segundo, terceiro dia de vida. Ui. Se você quer só botar
Então, há coisas que, de fato, não teria, né? Nós não teríamos condições técnicas de acessar. Mas a partir do momento que a memória se desenvolve e que desperta em nós o livre-arbítrio, a partir daí os registros começam a ficar mais fortes, não é? E a partir daí, então, a memória começa a se desenvolver e nós podemos ter acesso de hoje para o passado, até a uma certa distância, talvez alguns milhares de anos, não é? Desde quando, então, esses registros se tornaram importantes e eles têm a ver mais com a nossa vida moral, né? O senso moral, a vida de relação. No caso da psicometria, a psicometria é uma faculdade que implica no acesso a informações que constam de registros sutis. Alguns desses registros aparecem em forma energética e outros na forma de informações, de experiências, de vivências. Então, para nós conhecermos melhor essa faculdade, 2 livros são ideais, né, para nós entendermos bem o que é a psicometria e quais são as possibilidades que tem um psicômetra de acessar determinadas informações. Um deles, o básico, é o Enigmas da Psicometria, de Ernesto Bozano. O Bozano não era um espírita, mas ele estudou praticamente todos os fenômenos espíritas. Ele era um cientista italiano que desencarnou na década de 40, 1941, 42, se não me falha a memória. E ele fez estudos magníficos. Era um homem muito curioso, digamos assim, no estrito sentido da palavra, né? No mais amplo sentido da palavra, aliás. E ele estudou antigas culturas, onde ele vai de encontro à fenomenologia presente nessas culturas, e ele, então, se depara com a questão da psicometria, né? E ele começa a estudar aqui, porque há outros livros, há um outro livro dele chamado A Metapsíquica Humana, onde ele também fala da psicometria. Se eu não me engano, com o nome ali de metagnomia. Um nomezinho um pouquinho mais complicado, não é? E, além deste, quem nos traz informações, digamos, mais técnicas sobre o fenômeno em si, o Bozano, nesse livro, estuda 26 casos, 26 ou 28 casos de psicometria. Por isso que é interessante. Cada caso é mais interessante que o outro. E quem estuda, então, a questão técnica, não é, da psicometria é o André Luiz, num livro chamado Mecanismos da Mediunidade, que é o outro livro científico, não é, do André Luiz. Evolução em 2 Mundos, Mecanismos da Mediunidade. Os 2 livros mais complexos psicografados por Chico Xavier. E ele só pôde psicografar esses livros porque, no seu arcabouço de conhecimentos, né, ao longo da evolução, ele trazia conhecimentos nessas áreas, como espírito eterno, né, como espírito elevado também. Então, foi possível escrever principalmente essas 2 obras.
e outras de natureza diferente, mais específica, como Parnaso de Além Túmulo, não é? Onde ele recebe poesias de inúmeros poetas, antigos poetas, brasileiros e portugueses, não é? Poetas conhecidos nossos, extraordinários, Casemiro de Abreu, Álvares de Azevedo, Castro Alves, entre outros, não é? Guerra Junqueiro, enfim, da literatura brasileira e portuguesa do final do século XIX para o século XX. Então, quer dizer, o Chico tinha uma bagagem variadíssima, não é? E muito rica. Então, vamos ver o que o Bozano e o André Luiz e mais alguns estudiosos, como, por exemplo, outra médium extraordinária, que foi Ivone do Amaral Pereira, fala acerca da psicometria. A psicometria é a faculdade que o médium possui de descrever os acontecimentos em torno de uma criatura, particularidades mesmo de sua vida, desde que em contato direto com um objeto ou coisa pertencente à referida pessoa. Imagine que vocês tenham, vamos dizer, uma pessoa mais antiga, né? Uma avó, uma bisavó, uma tataravó, que deixou uma joia, não é? Como herança para a família. Não é? Essa joia foi passando de mão em mão e chega na mão de vocês, só que vocês não conheceram a vossa tataravó, mas vocês querem, de repente, né, surgiu aquela curiosidade, eu quero saber quem ela foi, enfim, quero ter uma ideia, não é? Aí vocês têm que procurar um psicômetra e levar essa joia e dar na mão do psicômetra, ele vai pegar a joia, e quando ele tiver essa joia na mão, ele terá acesso à personalidade da pessoa que possuiu a joia. Ou aquela pessoa que esteve mais ligada ou mais apegada àquela joia ou àquele objeto. Porque o que é que acontece? Se nós pegarmos alguma coisa, por exemplo, nós ainda, hoje em dia, ainda descobrimos, não é, objetos das mais antigas civilizações. Não é? Se um psicômetra pegar um vaso, não é, por exemplo, da civilização suméria, a primeira civilização surgida na Terra, lá na Mesopotâmia, saúde. Se ele pegar aquele vaso, ele vai contar a história que está ligada àquele vaso. Porque o objeto, de uma certa forma, fica impregnado de uma certa energia essa que guarda, digamos, algum tipo de memória da pessoa que principalmente teve contato com aquele objeto. Digamos que esse objeto passou de mão em mão por várias épocas, né, ao longo dos séculos. Mas deve ter havido uma dessas mãos que foi a que reteve mais o objeto com mais, digamos, até com mais apego, né, com mais valor, e essa pessoa impregnou o objeto da sua própria energia. O psicômetra vai tomar desse objeto e vai poder contar a história, ou seja, por onde ele passou, aonde esteve esse objeto e com quem esteve. Ele verá a pessoa que reteve o objeto, não é, com mais firmeza, digamos assim. Aquele que impregnou mais o objeto de energia. Mas isso é uma forma. Isso é uma forma da psicometria. Não é sempre assim. E vamos ver algumas coisas até mais interessantes. Essa faculdade, isso tudo dito pela Ivone do Amaral Pereira, no livro Devassando o Invisível. Essa faculdade estranha e bela, ainda pouco estudada, vai ao extremo de permitir ao médium sentir e descrever as impressões
de pequenos animais, de vegetais e até da matéria inanimada. Um psicômetra é capaz de pegar uma pedra do chão, uma quantidade de terra ou de areia, e a partir daí ele descrever algum fato extraordinário ligado a esse elemento inanimado, matéria, não é? Inorgânica, digamos assim. Vegetais, pegar o psicômetra, ter na mão, por exemplo, o galho de uma árvore, cuja árvore passou por algum fenômeno, por exemplo, um desbarrancamento de terra, não é? Em que os animais que vivem na terra, não é? Por causa do desbarrancamento, por causa da agitação do local, não é? Esses animais entraram vamos dizer assim, num estado de ansiedade, saúde, de ansiedade, de agitação, não é? Que impregnou a própria árvore que estava ligada no chão onde esses animais se encontravam vivendo, não é? Há animais até de médio porte, não é, que fazem buraco e vivem dentro da terra, mas também há os próprios, a minhoca e outros, não é? Animais até microscópicos, pequeninos, que vivem ali, formigas e tudo mais. Então, de repente, ao acontecer um fato, um tremor de terra, por exemplo, não é? E atingir aquela região onde está uma árvore especificamente, digamos assim, o psicômetra, tendo em mãos um galho da árvore, ele é capaz de descrever esse fenômeno que ele não viu, mas cuja energia ficou gravada na árvore e, portanto, naquele ramo que chegou às suas mãos. Mas será que as coisas, por si só, não é, são capazes de reter essas informações e passar essas informações para um psicômetra? Ou seja, essas coisas têm uma memória como o ser humano possui a memória? Será? Não é? Então, por isso que o Bozano chama o livro Enigmas da Psicometria. Mistérios da psicometria. Não é? Como é isso? Como é que, através de um objeto inanimado, uma pedra, não é? um punhado de areia, o psicômetro é capaz de descrever uma história fantástica e real? Porque, normalmente, quando se dão essas leituras, não é? Quando um psicômetra tem em mãos algum objeto, é que alguém enviou para ele. E esse alguém que enviou para ele conhece a história. Então, ele meio que está, digamos, testando o psicômetra. Ele quer ver se, de fato, a psicometria, não é, é tão capaz assim, não é? O fenômeno é capaz de desvendar detalhes extraordinários que ele sabe que aconteceram. Então, nesse caso, o que o psicômetra está vendo é o que o material reteve, ou é o que está na cabeça da pessoa que mandou o material para ele? Ele está lendo a varinha, não é? O ramo da árvore, ou ele consegue acessar as informações que estão na cabeça, na memória da pessoa que mandou o ramo da árvore para ele? Veja como uma coisa é complexa, não é? Então, existem alguns casos, esses casos são dados pelo Bozano, nesse livro. E é interessante a citação que a Ivone Pereira faz, porque ela, na verdade, está se reportando ao livro do Bozano. Aquela síntese que ela fez ali
representa estudos que o Bozano faz, não é, desses casos de psicometria. Então, um pedaço de carvão vindo de uma mina. Alguém manda embrulhado num papel, embrulhadas algumas pedras, né, de carvão, hulha. E a psicômetra, no caso é uma mulher, ela toma daquele objeto, aquele embrulho, não é, apalpa, vê que é uma pedra, alguma coisa sólida, não é, pesada, e a partir daí ela começa a ver de onde veio aquela pedra. E ela, na mente dela, né, vem a imagem de uma mina de carvão. E ela desce na mina, nas profundidades da mina. E ela começa a descrever o que ela está vendo, com aquela pedra de carvão na mão. Então ela vê, em primeiro lugar, 3 inspetores da mina de carvão, que muito cedo, num determinado dia, não é, desceram lá, antes que os trabalhadores chegassem, para fazer uma vistoria, para ver se estava tudo em ordem, para eles começarem a trabalhar. Não é? Então ela vê essas pessoas, um deles portando uma espécie de uma lanterna, uma mina de carvão, né, uma pedra escura, inclusive, o ambiente escuro, né, no subsolo, as profundidades da terra, e ela descreve o que está acontecendo, as pessoas que ela está vendo. Depois ela vê já um trabalhador trabalhando numa condição extremamente insalubre, né, deitado no chão, num espaço muito pequeno, um lugar angustiante, não é? É como se nós estivéssemos ali, você vê um vão, não é? E deitar ali embaixo, a sensação de medo, não é? De pavor, que aquilo desbarranca, cai tudo em cima de você, e você vai morrer, lógico, não é? Tudo aquilo em cima da própria pessoa, ela é sufocada e morre. E ela está vendo tudo isso e consegue perceber o sentimento desse trabalhador que está deitado ali. Esse sentimento mesmo, essa angústia, essa coisa. Não sei se vocês sabem, mas angústia, a palavra angústia, vem do latim e significa aperto. A angústia é aperto. Então imagina, um lugar apertado, né, já é um lugar angustioso por natureza, né, ou angustiante. Ela consegue perceber com a pedra na mão tudo isso que está se passando ali. E o sentimento da pessoa. E de repente ela vê o homem, ao invés de ele estar preocupado ou fixado no que ele está fazendo, de repente, na memória dele, vem a esposa, ele era casado, e os filhos, acho que tinha 2 filhos, se não me falha a memória, 1 ou 2, ele vê, ele tem na memória, ele pensa naquele momento na esposa, nos filhos, não é? É a preocupação dele, trabalhando naquele lugar terrível. E, na verdade, a esposa estava grávida. E ele, por estar num lugar insalubre, não é, contrai uma doença e morre alguns dias depois. Mas, ainda antes dele morrer, a esposa dá à luz. Não é? Então, através dessa pedra, a psicômetra está vendo toda essa cena. Pessoas que ela não conhece, lugares que ela não conhece, ela nunca esteve naquele lugar. Mas ela foi capaz, não é, de examinar aquele material e descrever o fato. Não é? Um outro exemplo curiosíssimo é o da pena de um pombo-correio. Vocês sabem que um pombo-correio, não é? Como é que funciona o pombo-correio? Ele é levado para um determinado lugar, não é? Para buscar uma informação qualquer, uma mensagem, enfim. E daquele lugar ele volta para a sua casa. Não é? Ele não saberia ir ao lugar, mas ele sabe voltar do lugar para a sua casa. E a psicômetra, tem na mão a pena, uma pena desse pombo. E ela começa a perceber, primeiro,
o caminho que foi percorrido até ele chegar no local, não é, de pegar a encomenda, digamos assim. Mais ou menos 20 milhas distante da casa do dono, não é, onde ele morava. E aí ela começa a descrever o caminho de volta, que esse é que é o mais importante, não é? E o pombo sobe até uma certa altura, onde ela diz, onde ele vai encontrar um certo, digamos, caminho magnético, ou seja, um certo estado vibratório que ele identifica como sendo o caminho de volta para sua casa. E aí ele passa sobre uma cidade, e a cidade está coberta de nuvens, nuvens carregadas, pesadas, e ela consegue acessar tudo isso, todas essas informações em detalhe, com a pena do pombo na mão. Só com aquele objeto. Então, a gente fica... realmente é impressionante, não é? Esse fenômeno. Se você tem um caso de um rapaz, ele desaparece, não é? Ele sai de casa e depois, para ser encontrado, quando alguém se lembra, não é, de consultar um psicômetra, levam para o psicômetra um lenço do rapaz. E através do lenço, o psicômetra descobre onde ele está, que aliás está morto já, e a família não sabia. Pelo lenço, o psicômetra descobre que ele estava morto, não é? E o que tinha acontecido, enfim. São fenômenos, como ela disse, não é? Fenômenos extraordinários. Uma faculdade rara e bela, porque isso está inserido no contexto daquilo que Jesus falou, não é? Vocês poderão fazer o que eu faço e ainda mais. Não é? Jesus não trabalhou como psicômetra, não é? Mas Jesus usava uma coisa, uma faculdade mediúnica que é comum, não é? Que até é comum e que está ligada a isso, que é a dupla vista. O fenômeno da psicometria, dizem os estudiosos, diz o próprio Bozano, tem a ver com a clarividência. É a clarividência, ou seja, eu pego um objeto, não é, e eu consigo ver claramente a história que está ligada a ele. Ou alguma coisa, ou então eu procuro, não é, através daquele objeto, alguma coisa que, digamos, alguém me pediu, como no caso do lenço, não é, para descobrir onde é que estava o rapaz. E depois disso vem o nosso querido irmão X. O irmão X, no livro Lázaro Redivivo, ele faz referência a essa questão, no capítulo 32, né, buscando a verdade. E aí ele fala do caso de uma senhora que, de repente, não encontrava um anel que ela possuía, que ela gostava muito. E o anel se perdeu. Se perdeu dentro da própria casa. Na verdade, quem perdeu foi ela mesma, né? Esqueceu, que é a coisa mais comum. A gente, de repente, guarda uma coisa dentro de casa e depois não lembra mais onde deixou, né? E ela foi consultar um psicômetra para que ele dissesse onde é que estava o anel. E isso lembra, não é, os problemas que Moisés enfrentou na viagem, não é, dos hebreus do Egito para a Palestina, quando então ele lançou, não é, aquelas proibições contidas no livro Deuteronômio, que são usadas por irmãos nossos evangélicos, não é, para dizer que a Bíblia proíbe a evocação dos mortos. Está no capítulo 18 do Deuteronômio, que é o quinto livro
do Pentateuco mosaico, o Deuteronômio. E então o que acontecia? É o que acontece hoje ainda em muitos lugares, não é? As pessoas que procuram, por exemplo, cartomante, a ledora de boa sorte, não é? Búzios, bola de cristal. Mas para quê? Para coisas da vida, coisas comuns, não é? Ou para prejudicar alguém, ou para saber se vai casar com fulano ou ciclano, não é? Essas coisas fúteis. E foi isso que levou Moisés, então, a estabelecer certas proibições, não é? Para dar um freio, não é? Era um freio contra aquele povo ainda idólatra, que tinha aprendido coisas no cativeiro do Egito, não é? De outros povos que tinham essas mesmas práticas. Povos politeístas, não é? E que consultavam os deuses para essas coisas banais da vida de relação, da vida comum. Também, é. Uhum. Sim. Muita gente, né, queria saber. O próprio rei Saul, né, foi consultar a pitonisa do Endor, que é considerada a primeira sessão mediúnica registrada na Bíblia, no Velho Testamento, porque ele ia enfrentar uma batalha no dia seguinte, não é, com um povo vizinho que vinha invadir a Palestina, e ele queria saber se ele se sairia bem na batalha. Ele foi consultar a pitonisa para isso. Né? Então, essas coisas que... hoje em dia, é claro, nós também muitas vezes vamos ao centro espírita para obter, por exemplo, informação de um ente querido que partiu. Não é? Nisso não tem nada de demais, é claro, é justo. Não é? Mas depende de como nós vamos usar essa informação também, não é? E com que finalidade nós estamos querendo obter a informação. Então, quando se trata de um trabalho sério, de uma coisa séria, não é? De um objetivo sério, é lógico que os espíritos vão nos atender, sabendo da nossa necessidade, enfim, daquilo que pode vir a nos consolar, a nos confortar, não é? Eles vão atender. Mas coisas banais, coisas que nós é que temos que resolver, não é? Coisas da vida material, isso os espíritos não podem atender, não é? Aliás, alguns até atendem, mas não são os espíritos superiores. E aí a gente precisa tomar muito cuidado. Então, diz o André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, que a psicometria é a faculdade de perceber o lado oculto do ambiente e de ler impressões e lembranças ao contato de objetos e documentos nos domínios da sensação à distância. Tem pessoas que chegam num ambiente e, de repente, é comum, não é? O velho mundo, a Europa. Às vezes vem um turista, vem lá do Brasil, de repente chega num lugar, numa igreja, ou numa cidade em ruínas, como Roma, e a pessoa começa a ver coisas, começa a ver acontecimentos de séculos e séculos atrás. Não é? Então, às vezes, não precisa nem o contato com um objeto, é o estar presente num determinado ambiente. E, às vezes, não é nem só o fato de você ter a visão, não é, de acontecimentos. Às vezes é perceber, por exemplo, uma energia. Tem gente que chega numa cidade, eu me lembro, não é? Quando fui a Paris, com a mãe da Letícia, chega lá, ela começou a se sentir mal. Era a psicosfera pesada da cidade. Quando a gente olha para o passado e vai ver Noite de São Bartolomeu, né? 50, 60 mil protestantes mortos numa noite só. De uma noite para outra, né? Um dia. Revolução Francesa, milhares de guilhotinados. Né? Guerras, as duas grandes guerras no século passado, enfim. O que é que a gente pode imaginar da psicosfera europeia, de um modo geral? Isso não foi limpo ainda.
Não é? Muita dessa energia está por aí. Muitos espíritos ainda estão presos, não é, a esses lugares. No centro que eu frequentava no Brasil, a gente soube de um caso de um casal que foi passar férias na Itália. Uhum. E ela foi encontrada pelo obsessor dela. Oh. Na Itália. Quando ela voltou ao Brasil, ela ficou bem perturbada. Uhum. Pois é. Acontece disso também. Com certeza. Também há casos que a pessoa, por exemplo, vai a um ambiente, uma pessoa também me contou que foi, por exemplo, a Pompeia. Não é? Pompeia é aquela cidade que foi coberta pelo Vesúvio e está descrito no livro Há 2000 anos, no romance do Emmanuel. Não é? Mas isso é um fato histórico. Não é? O vulcão, o Vesúvio, não é? Explodiu e cobriu a cidade inteira de lavas. E a cidade ficou coberta com essa lava cristalizada, não é? Durante séculos e séculos. Só no século passado, acho que foi no século passado, que foram arqueólogos, não é? Pessoas cientistas, foram para lá para tentar pesquisar, não é? O que é que havia por baixo de tudo aquilo. E há uma pessoa que eu conheço que foi visitar Pompeia e quando chegou lá sentiu uma emoção enorme, não conseguiu se conter, de choro convulsivo. Né? Uma de duas, ou é a psicosfera muito pesada, ou a pessoa viveu aquele drama, aquele espírito viveu aquele drama. E chegando no lugar, né, despertou no inconsciente dela, né, as imagens, o sofrimento, a angústia, né, vivida em face daquele fenômeno. Então, isso é porque é essa questão energética. No livro, na introdução do livro Sinal Verde, o Sinal Verde é do André Luiz, mas a introdução é do Emmanuel. E o Emmanuel diz assim: vivemos num oceano de ondas mentais. Emitimos ondas e recebemos ondas. Essas ondas mentais é que ficam no ar. E que muita gente consegue captar. Às vezes. Né? São ondas, às vezes, tão densas que ficam por ali mesmo. Outras se dissipam. Mas essas mais pesadas ficam, né? Marcam uma região, uma cidade, uma casa, né? Onde tenha acontecido algum fato muito traumático, muito marcante. Né? E espíritos que ficam, muitas vezes, ligados a esses lugares. Os casos das casas mal assombradas, por exemplo. Foi um indivíduo, perdeu a vida ali, o espírito não saiu dali. E às vezes está lá há séculos. Nos castelos, na Inglaterra. Bloquear não, porque acontece assim espontaneamente, né? Sem que a pessoa perceba. Né? O que você tem é que trabalhar com isso. Não é? Aí, trabalhar e, eventualmente, se isso começa a trazer problema para você, não é? Incomodar, aí você tem que buscar ajuda para ver qual é a origem disso, não é? Para você, porque é a natureza das terapias, não é? Quando assoma a superfície, a consciência, não é? O problema que está te incomodando, cuja origem pode estar há alguns séculos, aí você passa a conviver melhor com aquilo, porque agora você sabe o que é, não é? Nosso problema geralmente deriva da ignorância, de não saber. E às vezes você recorre à ciência, à medicina, faz todos os exames e não acha a origem do problema. É de ordem espiritual, né? Psíquico. Ah, sim. Na visão materialista é isso, né? Então, há algumas situações, não é, ligadas a esse fenômeno da psicometria, a prática da psicometria. Não é? Então, ela pode se relacionar com pessoas vivas, animais, vegetais e matéria inanimada, como já falamos. Pode ser uma relação espontânea pela proximidade do objeto de interesse para o sensitivo e a distância.
Às vezes nós podemos ter até revelações, não é, durante o sono. Acontece. Às vezes de até ir a um lugar onde a gente já viveu e, por alguma forma, ainda estamos presos ou ligados àquele lugar. E, às vezes, os espíritos, para nos ajudarem, alguns, outros, não é, para nos sufocarem, nos mostram qual é, o que é aquilo. E muitas vezes a gente acorda até lembrando do sono, mas para nós não faz sentido, porque não tem nada a ver com esta encarnação. Não é? Então, tem essas coisas. A relação com o próprio ambiente e relação com entidades desencarnadas. E também a psicometria premonitória, ou seja, através de um objeto. Tem um caso contado ali pelo Bozano, um médico, um psicômetra, aliás, ele examinando, não me lembro o que era, um objeto, ele diz: a senhora já teve uma tal doença assim, assim, assim? Não, nunca tive. Ah, então vai ter. Premonitório. Através do objeto ele percebeu e ela de fato ficou doente. Não é? Precisou tratar, porque era uma doença séria. Então pode acontecer isso também. Né? O psicômetra tem essa capacidade de ver alguma coisa que vai acontecer lá adiante. Né? E a relação com entidades desencarnadas, ou seja, às vezes, através do objeto, que parece que é o ponto de ligação entre o possuidor do objeto, não é? e um determinado acontecimento, na verdade, quando alguém traz um objeto de outrem para o psicômetra, este alguém vem com aquela pessoa, não é? Ou aquele parente, enfim, no pensamento. Então já se conecta com o espírito que está no mundo espiritual. E o psicômetra, quando vai fazer a leitura do objeto, ele o faz através do próprio espírito. Então não é o objeto em si, é o espírito que está passando as informações. Ou ele capta na mente do espírito as informações. Então o espírito acaba, por vezes, servindo de intermediário, né, para uma revelação. Como em qualquer atividade coletiva entre os homens, é forçoso convir que médium algum pode agir a sós no plano complexo da psicometria. O que é que está dizendo aqui o André Luiz? Que, em geral, não é, sempre, na verdade, nesses casos, os espíritos estão envolvidos. Porque não há mediunidade sem espírito. Às vezes, o psicômetra, se ele não tem conhecimento, não é, da doutrina, ou enfim, se ele não é espiritualizado, ele vai pensar que é o objeto em si, não é? Ele está tirando as informações do objeto, do contato com o objeto, que é uma capacidade dele, não é? Chegar àqueles fatos, aquelas revelações, quando na verdade são os espíritos. Os espíritos, não é, no mundo espiritual, é que estão sendo os intermediários para passar a informação de mente para mente. Então, nunca se pode prescindir dos espíritos. Sem eles, não tem essa. Nós não podemos, não é, ter essa ainda, não é, por enquanto, porque nós ainda não somos o Cristo, não é, nós ainda não temos capacidade de fazer isso sozinhos. É como todo e qualquer dom mediúnico, como os grandes médiuns, Chico, Divaldo e outros tantos, não é? Eles estão sempre assistidos pelos espíritos para fazer uma palestra, para escrever um livro, para escrever uma mensagem, né? Dar uma comunicação, enfim. É lógico que também existe a comunicação anímica, não é? Que é do próprio espírito, do próprio médium, não é? Mas, em geral, não é? Os espíritos são os intermediários, são os elementos principais nesses fenômenos. Diga, Dante. Seria psicometria você poder ver a pessoa, uma encarnação antes, até com uma roupa assim? Pode ser, mas tem alguma coisa aqui a mais. Espera aí.
Nesse campo, as formas de pensamento adquirem fundamental importância porque todo objeto deliberadamente psicometrado já foi alvo de particularizada atenção, não é? Então, quando eu levo um objeto para alguém, esse objeto antes, né, já esteve no meu pensamento. Né? Por isso é que eu levei. E quando a gente pensa, praticamente tudo que nós pensamos, né, gera formas fluídicas. Nós não vemos essas formas, mas os espíritos vêm. Por isso que nós atraímos espíritos das mais variadas ordens através do pensamento, por causa das formas que nós criamos. O pensamento é atributo do espírito, portanto, ele é de natureza espiritual. Mas no momento em que eu emito um pensamento, eu entro em contato com o fluido cósmico à minha volta, e esse contato do espiritual com o material gera as formas. Quem apresenta ao psicômetro um pertence de antepassados, na maioria das vezes já lhe invocou a memória. É aquilo que nós estamos falando, não é? Então, eu levo, já sei que é da minha avó, pronto, já me conectei com ela. E ela vai junto comigo até o psicômetro, digamos assim. Né? O objeto apresentado a um médium teria outras particularidades, além da principal, que é estabelecer a relação entre o médium e o desencarnado. Né? Ou seja, atrair o espírito deste. É isso que nós estamos dizendo. E é natural. É a mesma coisa que, por exemplo, você tem um ente querido que partiu para o mundo espiritual. Não é? E você pode estar lá na sua casa, um belo dia, depois de um certo tempo, e você começa a pensar naquele ente querido. Não é? Você estabelece uma ligação com ele. Se ele estiver em condições, muito provavelmente ele vai se aproximar. Não é? Ou às vezes é pela proximidade dele que você passa a pensar. Às vezes é ele que está emitindo ondas, pensamento, que atingem a sua mente, né? E você se lembra dele. Então, como ser humano, não é? Pelo corpo nós não percebemos isso, vamos perceber pelo espírito. Para clarear a asserção, suponhamos que uma pessoa acaba de desaparecer do quadro doméstico sem deixar vestir. Já falamos isso, não é? O lenço, a questão do lenço. Então, existem casos, interessante, por exemplo, alguém, um jovem, não é, se perde numa mata. É comum, não é? A pessoa pegar uma roupa do jovem, dá a um cachorro, um animal que está treinado, e ele sai procurando aquela pessoa. Ou seja, pela energia de que a roupa está impregnada, não é? Ele consegue chegar até o usuário da roupa. Né? Mas aí é pelo instinto, não é? É diferente o recurso. Parece que em condições particulares, quando certas pessoas reconhecem repentinamente cidades ou regiões que nunca viram, esses novos lugares exercem sobre elas, uma ação análoga experimentada pelos psicômetras, mas com as diferenças são lembranças íntimas que se evocam absolutamente pessoais. É como chegar num lugar, puxa, parece que eu já estive aqui. Nunca tinha ido lá. Parece que eu já estive aqui. Né? Esse lugar é tão familiar para mim, então, isso é a coisa mais comum. E nós, que já somos espíritos velhos, velho no bom sentido, não é? Aliás, o Divaldo costuma falar isso. Não me chama de velho. Idoso, sim. Agora, velho, não. Né? Então, nós somos idosos, espíritos idosos. Já passamos por muitas experiências e lugares. Nós, brasileiros, o Brasil é um país novo, não é recente, 500 anos. A grande maioria de nós, não é, tem raízes europeias, com toda certeza. Não é? Então, já participamos de muitos desses eventos acontecidos aqui no chamado Velho Mundo. Não é? E, portanto, temos essas coisas. Nós vamos uma viagem de férias, um passeio, que aqui é a coisa mais comum, fácil, barato. Né? No Brasil, viajar é caríssimo. Mas aqui, 30 pounds, 40 pounds, fora da alta estação, né? Você encontra passagens baratas, não é? Pode-se fazer viagens, várias viagens, não é? Conhecer lugares. Às vezes a gente pensa num lugar,
Mas e por quê? Né? Por que eu quero conhecer esse lugar? Às vezes a gente não sabe. E quando chega lá, de repente, né, alguma coisa desperta em nós uma lembrança, uma reminiscência, né, que nós não conseguimos identificar, mas que nos toca, não é? Que nos altera o nosso estado íntimo. O Gabriel Delane, nesse livro A Evolução Anímica, diz assim: os mares ainda se agitam do sulco neles deixado pelas galeras de Pompeu. Pompeu foi um grande comandante naval romano, não é? Então ele andava com essas galeras, os barcos antigos, não é? Que eram movidos a remos, que os escravos que tocavam os remos. Quando o barco, quando um navio, não é, singra os mares, vai formando um sulco, não é? Uma passagem pelo próprio peso da embarcação. Então, o que o Gabriel Delane está dizendo é que esse lugar onde passou o barco, o navio, não é, ficou impregnado energeticamente. E um psicômetra, eventualmente, se pudesse tomar, não é, um pouco daquela água, exatamente no lugar onde o navio passou, não é, poderia descrever uma viagem daquela época. Pois o abalo equóreo quer dizer de água, não é? A agitação da água não se perdeu e apenas se modificou. Transformou-se em infinidade de pequenas ondas que a seu turno se transmudaram em calor, em ações químicas ou elétricas. A velha frase de Lavoisier se aplica aqui, não é? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nada se perde, tudo se transforma. Não é? Em termos energéticos, é assim mesmo. Nós, com o nosso próprio comportamento, só pelo fato de existirmos, não é? Nós já, de uma certa forma, nós influenciamos o universo pela nossa vibração. Por causa disso. A questão da conservação da energia. E é por causa da conservação da energia, não é, que o psicômetra toma de um objeto, de uma coisa qualquer, não é? De um papel, um documento, e vai fazer a leitura, não é? Vamos dizer, nessa tela energética formada pela pessoa que foi possuidora do objeto. Os encarnados veem habitualmente apenas o sensitivo que entrou em função, o psicômetra. Mas se esquecem, não raro, das inteligências desencarnadas que se lhe incorporam à onda mental, fornecendo-lhe todos os avisos e instruções atinentes ao feito. Mais uma vez, sem os espíritos, nada disso seria possível. Não é? Nós aí não temos essa capacidade. Só Jesus pôde dizer, eu e o Pai somos um. Nós ainda não, né? Mas um dia vamos falar também. É a mesma coisa. Todos os objetos e ambientes psicometrados são quase sempre francos mediadores entre a esfera física e a esfera extrafísica, à maneira de agentes fortemente induzidos, estabelecendo fatores de telealimentação entre os dois planos. Existe também o fenômeno do desdobramento, não é? Às vezes o médium deixa o corpo e o espírito se afasta, não é? E pode entrar em contato também com cenas, com histórias, com, enfim, informações gerais. Como Chico, quando escreveu Paulo e Estevão, não é? Foi levado ao mundo espiritual e foi dado a ele ver, não é, numa tela fluídica, a história de Paulo contada no livro. Não é? Por outro lado, há um livro chamado Os Últimos Dias de Pompeia. E segundo me consta, esse livro foi escrito por um psicômetra. Quando a cidade de Pompeia foi descoberta, ou seja, quando começaram as escavações, o psicômetra tomou de uma pedra que estava lá colocada numa calçada, uma coisa de uma construção qualquer, de Pompeia, e a partir dali ele leu toda aquela história contada no livro. Os Últimos Dias de Pompeia, que também virou filme, né? Em Hollywood.
Então, quer dizer, são coisas interessantíssimas, não é? Belas, mas só nos é dado ver, não é, aquilo que seja útil também, não é? Não queiramos conhecer o passado pela mera curiosidade, principalmente o nosso, não é? Achando que o nosso passado foi uma maravilha, porque quem vê o bonito vai ver o feio também. E aí pode não ter condições de lidar com o feio, não é? Isso é e nem com o bonito. Com o bonito você pode se envaidecer, aí pode ser ruim da mesma forma, não é? Pois é, exatamente, perturbar, não? O indivíduo ficar perturbado. Então, não sejam tão curiosos. Exerçam a curiosidade quando houver estrita necessidade. Aí vamos procurar alguém que vai nos ajudar, vai aplicar uma certa técnica, ou mesmo centro espírita, não? Um tratamento espiritual. Há tratamentos espirituais nos centros espíritas que podem nos levar a acessar acontecimentos do passado, que estão influenciando a nossa vida atual, e que nós não sabemos, não temos lembrança, não é? Porque nós esquecemos do passado, mas pode ter alguma coisa que está incomodando, que de uma certa forma, agita o nosso mundo íntimo, e a gente não sabe por quê, não é? Pensamentos que se repetem, que a gente não quer pensar, coisas que vêm, a gente não sabe de onde, não é? Então, de repente, às vezes, precisamos da ajuda dos espíritos para poder nos acalmarmos, não é? Nos equilibrarmos novamente com base nessas informações, porque os espíritos saberão selecionar aquilo que nós precisamos saber, não é? Para dirimir os nossos problemas. Ok? Muita paz a todos.